Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Os meus entrevistados de hoje são Daniel Antunes, que é o CEO da Trato Agro, e Lívia Parreira, que é coordenadora do ProRenGo, Programa Goiano de Remineralizadores. E o tema da nossa entrevista será: Goiás se destaca no uso de remineralizadores. Lívia Parreira, tudo bem com você, Lívia? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo ótimo, Divino. Como é que estão as coisas aí em Goiânia, nossa capital do estado de Goiás? Movimentadas, graças a Deus. Movimentadas. Goiânia sempre movimentada, isso é muito bom. E aí, Daniel, tudo bem com você? Tudo tranquilo, graças a Deus. É um prazer estar com você, Divino, com a Lívia. Muito feliz de estar participando. Eu fiquei sabendo que você está do outro lado da rua, você está em Aparecida de Goiânia? Estou em Aparecida de Goiânia, nosso escritório fica em Aparecida. Eu estou brincando falando que é do outro lado da rua, porque quem não conhece, Goiânia e Aparecida de Goiânia são emendadas ali, né? Tem uma avenida ali que separa as duas cidades. É a Grande Goiânia, né? Olívia, eu vi no seu nome aí tem escrito SIC. SIC, eu imagino que seja Secretaria de Indústria e Comércio do Governo de Goiás, é isso? Exatamente. Estamos aqui na Superintendência de Mineração da Secretaria de Indústria e Comércio. Conta pra gente, Olívia, o que é o ProRenGo? É o Programa Goiano de Remineralizadores de Solo. É um palavrão, né? Mas é uma solução sustentável para a agricultura brasileira. Esse programa ele inclui pesquisas, uma movimentação do setor da mineração e do setor da agricultura, para a gente aí juntos produzir alimentos de maneira sustentável. Muito bem. Daniel, quem é a Trato Agro? A Trato Agro é uma empresa do Grupo Actualpar. Nós somos uma empresa que nasceu na mineração. A gente tem 3 pedreiras no estado de Goiás, uma em Aparecida de Goiânia, Anápolis e Campo Limpo. E a gente percebeu que a gente tinha um resíduo num trabalho que a gente fez com a Embrapa, um resíduo que era rico em potássio e que poderia ser utilizado na agricultura. Então, desde lá de 2014, a gente vem desenvolvendo, junto com tanto a Embrapa como universidades, a utilização desse material na agricultura. Mas foi assim, percebeu do nada, de repente tinha um material ali e tal, vocês olharam e falavam assim, acho que esse negócio tem potássio. Como é que é? Conta pra gente aí direitinho. Pois é, a história é bem interessante, foi mais ou menos, realmente foi do nada. O meu sócio, da Simamed, ele andando pela pedreira, é um costume nosso, todo dia de manhã dar uma volta para ver como são as coisas, ele percebeu que aonde a gente armazenava esse rejeito, porque a gente não podia jogar ele fora, começou a nascer plantas. E num determinado período, como já era um material que estava... Nossa pedreira aqui tem 40 anos, tinha material lá com mais de 10 anos parado, e já tinham árvores crescendo nesse material. E ele achou isso muito estranho e ficou curioso. Foi quando a gente entrou em contato com a Embrapa e começamos um trabalho mais de curiosidade. E aí a Embrapa percebeu que era um material que podia ser utilizado na agricultura. Muito bem. Lívia, e onde é que você entrou nessa história aí? Sabendo da potencialidade de Goiás e da necessidade de reduzir a importação de insumos agrícolas, a gente há 2 anos estava já namorando esse projeto, e aí a guerra da Ucrânia também ajudou muito aí a ficar nos holofotes esse assunto. Eu falo que é uma coisa terrível, mas que serviu para o Brasil acordar, né? E aí, nessa questão de necessidade de novas soluções, entramos em contato com a Embrapa também, não tem como não entrar em contato com a Embrapa nesse assunto, né, Daniel? E juntamos as universidades e resolvemos priorizar, enquanto política pública mesmo, algo que o Daniel iniciou sem uma política pública, né, foi o pioneiro do Brasil, e aí nós resolvemos agora, diante de todo o cenário de necessidade, de toda a potencialidade de Goiás, a gente resolveu realmente priorizar como política pública, fomentar, induzir e linkar essas pessoas. Mas eu quero entender melhor o seguinte, Lívia. Você falou assim, a gente estava namorando o projeto. O que você quer dizer com isso?
Quando a gente assumiu aqui a gestão no setor mineral do estado de Goiás, a gente foi analisar quais eram as demandas urgentes. E foi antes da guerra da Ucrânia, viu? Mas a gente recebeu, assim, alguns pesquisadores que já trabalhavam com esse tema. Conversamos com o professor Éder Martins, da Embrapa, e com outros pesquisadores do Instituto Federal Goiano, Universidade Federal de Goiás. E aí a gente foi percebendo que era um projeto necessário. Mas naquele momento nós não tínhamos uma maturidade, assim, de interlocução com todos os atores, igual a gente alcançou nesse ano, né? E por isso eu falo que foi um namoro longo, porque a gente não podia lançar um programa dessa envergadura sem os parceiros ideais. E nós esperamos. Fizemos um planejamento estratégico, conversamos com as pessoas, gastamos aí 1 ano de interlocução, de alinhamento, para que a gente pudesse lançar no dia 12, agora desse mês que a gente lançou, esse programa já com base sólida. Né? Não é um assunto que daria para brincar, né? Então a gente realmente teve que namorar primeiro, analisar qual o melhor caminho, até a gente chegar no formato que a gente chegou. E por que a Trato Agro, Lívia? A Trato Agro, ela simplesmente foi a pioneira a acreditar, né, nesse novo produto, que é o remineralizador de solo. Inclusive, o governo do estado de Goiás, através da SIC, resolveu fazer uma homenagem à Trato Agro no dia 12, merecidamente, porque foi a pioneira, foi visionária, igual o Daniel falou aí, foi numa brincadeira, numa curiosidade, e que, de repente, foi uma descoberta de um produto extremamente viável, tanto para a economia circular, todas as questões de sustentabilidade, mas também um produto novo de mercado. Então, assim, a Trato, ela abriu o mercado aqui para Goiás, para o Brasil, na verdade, que é a primeira do Brasil. E aí a gente não podia deixar de chamar para parceria, né? A Trato tem mais experiência do que a gente nesse assunto. Daniel, explica para a nossa audiência o que é um remineralizador. Tá. O remineralizador, ele nada mais é do que um fertilizante natural. Vamos dar esse nome para ele. Ele tem o mesmo efeito que fertilizante, você tem diversos tipos de remineralizadores. O nosso é proveniente da rocha do fino de mica-xisto, que é rico em potássio. Você vai ter em algumas localidades, principalmente em Minas Gerais, várias rochas que são ricas em fósforo. Então, hoje na agricultura, você usa lá o NPK. O NPK nada mais é do que fósforo, potássio e nitrogênio. A utilização conjunta de rochas, você vai ter o mesmo efeito que você tem com o fertilizante, podendo inclusive usar o fertilizante junto, mas com uma ação ambiental fantástica. Além dele ter alguns itens que hoje o fertilizante químico não tem, que é o caso dos micronutrientes, que trazem estabilidade para o solo, e você vai ter aí um solo que vai poder ser utilizado por milhões de anos. Daniel, remineralizador e pó de rocha é a mesma coisa ou não? É a mesma coisa. Na verdade, tudo começou com o nome de pó de rocha, né? Inclusive tem livros aí datados de 1930 que já falavam de pó de rocha. Mas o nome remineralizador veio porque havia necessidade do registro no mapa. Nós fomos os primeiros a ter o registro no mapa no Ministério da Agricultura. Então, é necessário ter o que no Ministério da Agricultura se chama de soma de base. Então, você tem diferentes tipos de remineralizadores que têm diferentes tipos de soma de base. Nós temos uma maior soma de base, que é de 10, e que dá a viabilidade para uso na agricultura. Você vai ter outros que não são remineralizadores, mas são considerados condicionadores, que também são pó de rochas. É simplesmente uma forma de você ter a nomenclatura e a divisão de cada tipo de pó de rocha, vamos chamar assim. Daniel, já vi gente falar assim, esse negócio de pó de rocha não funciona não. Como é que você vai pegar a pedra, vai moer, vai jogar lá e esse negócio vai funcionar? Dá a impressão, assim, que tem um certo empirismo nisso. Mas vocês estão mostrando que não, que a coisa é muito mais séria, né? Não, é claro. O que acontece? Isso aconteceu lá no início e nós passamos por isso, até por inexperiência. Nós começamos com o remineralizador, sabíamos que tinha potássio,
mas não é simplesmente você pegar a rocha e espalhar ela na agricultura. Então, é necessário se criar um manejo ideal. A utilização do remineralizador é diferente do fertilizante. Um é líquido, o outro é em pó. Então, os períodos de aplicação são diferentes. A gente começou esse projeto em 2014 e, ao longo desse tempo, a gente aprendeu muito e viu que, realmente, o remineralizador ele tem resultados fantásticos. A gente tem, inclusive, vídeos, fotos, a gente mostra muito isso por onde a gente anda, dos resultados que o remineralizador traz, inclusive com aumento de produtividade e diminuição de custo. Olívia, a gente está o tempo inteiro ouvindo a palavra sustentabilidade, virou a palavra da hora, né? Todo mundo fala nisso o tempo inteiro. E o outro assunto que está em pauta é a tal da Agenda 2030. Né? Como é que esse programa se alinha aos objetivos dessa Agenda 2030 das Nações Unidas e quais são os principais impactos, né, que são esperados para a sustentabilidade na agricultura goiana? Primeiro, a gente costuma dizer que não existe política de desenvolvimento econômico que não seja sustentável no mundo de hoje. Se não for sustentável, ela já não é de desenvolvimento. Assim, em 2024, falar em qualquer política pública de desenvolvimento regional econômico, se não for levando em consideração as questões ambientais, ela já está fora do contexto, né? Quando a gente fala do alinhamento desse programa com a Agenda 2030, é porque está muito linkado da questão da agricultura sustentável, da agricultura também familiar sustentável, da produção de alimentos com fertilizantes naturais, né, do reaproveitamento de resíduos, né? Então, assim, as cidades sustentáveis, produção de segurança alimentar, tudo isso está previsto na Agenda 2030 e é muito convergente com esse programa. Tá, a função desse programa, o objetivo, vamos dizer assim, qual é o objetivo principal desse programa? Produzir mais alimentos de uma maneira mais natural na questão dos insumos e de uma maneira onde o produtor agrícola, também pequeno produtor, possa desenvolver ali a sua produção de uma maneira mais barata. Então, assim, entra toda a questão da sustentabilidade também em termos econômicos. Eu costumo dizer assim, que como o remineralizador ele é um multinutriente, o ganho, né, da produção não é só na reconstrução do solo que acontece com o remineralizador, ele nutre a planta. Então, assim, hoje em dia é muito comum a gente fazer suplementação, né, de minerais, tomar os suplementos minerais, porque a nossa produção agrícola, ela fica com NPK. Então, assim, aí entra o remineralizador com a possibilidade de agregar outros minerais, né, e é por isso que as análises laboratoriais são muito importantes. O empirismo divino é lá no início, né, da possibilidade de utilizar, e ele acaba ali, porque depois vem a parte técnico-científica, porque a gente precisa de identificar quais minerais estão presentes, em qual cultura ela é ideal para utilizar, qual o manejo ideal, porque existe uma série de possibilidades. E é lógico que, eu falo assim, é para utilizar um solo mais rico, um cultivo mais nutriente possível nessa planta e menos suplementos químicos aí para o pessoal. Acho que é a questão de tudo mais natural mesmo, e é possível. O que diferencia Goiás, Lívia, dos demais estados brasileiros nessa questão da produção e do registro de remineralizadores de solo? Goiás, primeiro, ele foi pioneiro, né, aí por conta da Trato, né, no registro, e hoje, não é que os dois registros do Brasil, os dois primeiros são goianos, um é a Trato, outro é a Mistel, né, que é com o Remax. São empresas goianas. Mas por que Goiás se destaca nesse setor? Não é o estado que tem mais remineralizadores registrados no mapa, não. Foi o primeiro estado que registrou, mas não é o que tem mais registros. É o terceiro, né? Hoje nós temos 9 registros. Passando para o 10º, né? A gente conheceu lá a Extracta que está finalizando o registro, então vamos passar para 10. Mas Goiás, ela agrega 2 condições muito importantes. A questão da geologia. Então, assim, as características geológicas de Goiás têm alta potencialidade para remineralizador.
e a questão da produção agrícola. Então, você imagina, precisa de ter quem produz o reminerador e quem vai consumir, e precisam de estar próximos. Goiás tem o cenário perfeito para isso. Além disso, nós temos o Programa Goiano de Bioinsumos, que é utilização de bionutrientes junto com os remineradores. É uma solução que, inclusive, está entre os objetivos desse programa, é a análise dessa solução conjunta para a agricultura. Então, assim, fora a questão logística, fora ser um estado que tem uma maturidade institucional muito grande nesse setor de parcerias, nós temos todas as universidades do território goiano, parceiras do programa, instituições como Embrapa, Ministério de Minas e Energia, Ministério de MCTI, todo parceiro, o Serviço Geológico do Brasil, associações, estão todos conosco. Acho que, assim, por que Goiás, né? O que se destaca? Tem tudo. Tem o solo, tem o que vai consumir, está logisticamente no coração do Brasil e tem uma política pública já avançada nesse setor. Acho que tem tudo mesmo. Por isso que é Goiás. Ô Daniel, a Lívia, falando aí do estado de Goiás e tudo isso, ela usou uma palavra que me remeteu a uma dúvida aqui. Ela usou a palavra análise. Aí veio na minha cabeça, né? Você falando como é que é utilizado, a lanço, né? Joga ali em pó. É preciso fazer uma análise de solo antes de usar um remineralizador? Essa palavra é tão difícil, gente. Tem que falar devagar, né? Porque senão a gente erra. É preciso fazer uma análise. É quase um trava-língua. É preciso fazer análise antes, Daniel? Ou não? É só chegar ali, joga a quantidade que quer e pronto. Não, é preciso fazer análise. E, na verdade, hoje a Trato, ela faz 3 tipos de análise. Nós fazemos análise de solo tradicional, que todo produtor conhece, aonde a gente identifica o que tem no solo dele de uma forma muito superficial. Como remineralizador, ele praticamente não deixa resíduo no solo e tudo é absorvido pela planta. A gente faz, então, uma análise foliar, que é onde você identifica o que a planta absorveu de nutrientes, para que tenha a garantia de que foi tanto nutrientes como micronutrientes foram absorvidos pela planta. E nós agora estamos implantando uma terceira análise, que é uma análise ainda muito nova e recente no Brasil, que é o DNA do solo. É uma análise mais técnica, demora um maior tempo, demora em torno de 20 a 30 dias para ser feita essa análise, mas onde a gente identifica toda a cadeia do solo, o que ele absorveu de nutrientes, micronutrientes e patógenos. Inclusive, se tiver qualquer tipo de patógeno na terra, vai ser identificado também. Conta pra gente como é que foi essa questão aí do primeiro registro que vocês conseguiram, Daniel. A gente começou lá em 2014, num trabalho junto com a Embrapa. Então, foram, a princípio, 2 anos de teste, onde nós utilizamos algumas fazendas experimentais, fazendo um comparativo do resultado do remineralizador com produtos químicos, onde a gente realmente conseguiu todo o material para apresentar ao Ministério da Agricultura comprovando a eficiência do produto, e com base nisso, o Ministério da Agricultura nos contemplou com o registro no mapa. E, posteriormente, toda a pesquisa que nós fizemos junto com a Embrapa serviu como parâmetro para a normativa dos remineralizadores, para que outras empresas também pudessem seguir o mesmo caminho. O produto que vocês produzem aqui, ele pode ser comercializado em qualquer lugar do Brasil ou não? A princípio, quando a gente fala de remineralizador na forma bruta, ele tem aí um raio de alcance de até 200, 300 quilômetros no máximo, porque o valor agregado dele é baixo. Mas, como disse a Lívia, com a implantação de bioinsumos, com a mistura de remineralizadores de diferentes tipos, com o uso de material orgânico, a gente vai transformar isso num fertilizante que a gente chama de simples. Ele tem quase que a mesma composição do químico, sem os problemas que o químico traz. E aí você tem valor agregado. E aí sim ele pode ser distribuído para o Brasil todo. Nós temos um projeto da Trato Agro
que deve entrar em operação daqui mais ou menos 2 anos, aonde a gente vai produzir um fertilizante no mesmo modelo do químico, só que à base de remineralizador. E esse sim vai poder ser distribuído para o Brasil todo. Se eu pegar um remineralizador e misturar com um organomineral, isso vai trazer mais benefício para o solo ou não tem nada a ver? Você vai potencializar. Inclusive, quando a Lívia falou muito bem na parte ambiental sobre a cadeia. E o que a gente fala de cadeia? Quando a gente está falando de uma cadeia ambiental, a gente traz para a agricultura, inclusive a pecuária, porque quando a gente está falando de agricultura, a gente está incluindo a pecuária também. E aí você vai fazer o quê? Hoje, quando a gente fala de confinamento, o remineralizador ele traz alguns benefícios, tanto o benefício do ponto de vista operacional, como do ponto de vista de sanidade do animal. Então, se você colocar hoje o remineralizador lá no coxo, aonde vai estar confinado o animal, você vai acabar com o problema de umidade do local, então o boi não vai ter o problema de casco, você acaba com a mosca de chifre dele, porque não vai juntar mosca, e você vai começar um princípio de um remineralizador misturado com orgânico, porque você vai usar ali o dejeto do boi. Aquilo pode ser utilizado, depois de uma análise, é claro, e com alguma adição de outros remineralizadores, para fabricação do alimento do próprio boi. Ele vai colocar lá para gerar o capim. Daqui a pouco eu quero voltar com a Lívia, mas ainda estou com uma dúvida que é o seguinte. Eu te perguntei se isso poderia ser vendido em qualquer lugar do Brasil, porque as características de solo são diferentes, né? Então, um solo de Goiás, por exemplo, é diferente do solo do Maranhão, do Piauí, de qualquer outro lugar, né? Vocês levam em conta essas características diferentes? Levamos, e inclusive, o que acontece? Isso é benéfico, porque como você tem diferentes tipos de solo, a gente tem também diferentes tipos de remineralizadores espalhados pelo Brasil todo. Eu digo para o pessoal que eu tenho um sonho, que agora, com esse trabalho do governo do estado de Goiás, talvez venha se concretizar e eu possa ter outros objetivos, que é o quê? A troca de remineralizadores entre estados. Eu poderia mandar o meu remineralizador, um exemplo, para Minas, ele ser misturado com o remineralizador de Minas, que é uma rocha fosfatada, e a gente ter lá o início de um novo remineralizador. E isso vindo na contramão, vindo o remineralizador de Minas para cá. Como a gente consegue criar esse intercâmbio, o frete fica mais barato, toda a logística fica muito mais simples, e você atende vários estados. Olívia, você havia falado anteriormente de agricultura familiar. Como é que o programa, o ProRem-Go, pretende atender a essa crescente demanda do agronegócio e da agricultura familiar por insumos agrícolas alternativos? A questão da agricultura familiar, acho que a gente está fazendo um mapeamento, lógico, das principais culturas, né, dos grandes cultivos, mas hortaliças têm resultados excelentes com o remineralizador e é um custo baixo. Então, de repente, o programa consegue mobilizar, incentivar e ensinar mesmo a utilização desse tipo de insumo que é mais barato para esses pequenos produtores. É por isso que nós estamos aí dentro do programa, vai até a ponta. Esse programa ele começa desde as análises laboratoriais de parte de mineração, de caracterização mineralógica, até lá o consumidor, que pode ser o grande consumidor, mas também inclui o pequeno consumidor lá, o pequeno produtor rural. Essa parte eu queria complementar aí o sonho do Daniel, porque eu acho que é oportuno. Goiás foi aprovado para ser o hub de remineralizadores do Centro-Oeste. Então, esse projeto ele é um projeto piloto, né, no território goiano, mas é um projeto que pretende ser replicado inicialmente para o Centro-Oeste e é uma temática que precisa avançar para o Brasil. Ele, na verdade, é uma legislação federal, a inicial, né, Daniel? E nós estamos aqui trabalhando de uma maneira regional para operacionalizar
esse instrumento aí, essas normativas, e servir de exemplo para os outros estados. A ideia é ampliar o uso, a cultura do remineralizador. A gente brinca que vamos remineralizar o Brasil, e é isso que a gente precisa fazer. Então, esse intercâmbio aí, Daniel, acho que pode ser, inclusive, colocado como desafio aí do programa, porque a gente precisa levar mesmo essa cultura, né, a cultura de uso do remineralizador para o Brasil todo. E os diferentes solos, os diferentes tipos de remineralizador, as rochas são diferentes, Divino, né, esse resíduo da mineração, ele é diverso, e é por isso que não deixa de ser empírico a partir daí. Então, tanta diversidade de solo e de rocha, a gente precisa fazer as duas análises. E esse intercâmbio eu acho super válido, tanto de conhecimento como de produto mesmo. Os estados vizinhos aqui, eu falo que já tiveram um raio aí de 200, os consumidores, produtores que já tiveram um raio de 200 aí, adjacente com Goiás, já vão estar nessa primeira etapa aí de troca. Né? E depois a gente precisa de avançar, com certeza, porque o desafio é para que isso vá para o Brasil. Olívia, explica para o pessoal que não está muito familiarizado o que significa Hub de Remineralizadores do Centro-Oeste. Nós pleiteamos, né, uma responsabilidade de sediar um local de troca de experiências, né, de fomento de ideias. Eu falo que o Hub ele é um local físico ou não, a troca de experiências e de ideias. É de conexão. Então, Goiás, ele vai ser, por incrível que pareça, não precisa de ser a logística, não precisa ser física esse hub, mas o nosso será. Então, nós vamos sediar fisicamente um hub, que é um lugar natural, assim, de encontro, de desenvolvimento de ideias, de troca de experiências, de encontro mesmo de pessoas. Né? Nós trabalhamos um ano aí para encontrar pessoas. Esse hub, ele já vai ser naturalmente para isso. E é um desdobramento do governo federal, então, assim, vão ter 7 hubs espalhados pelo Brasil, não são todos remineralizadores, é tudo pensando na redução de importação de insumos. O de Goiás precisa de remineralizador. Então, a gente é um local, mas nós vamos também fazer a rede não física, né, a rede virtual, para essas conexões de ideias, de pessoas, por isso que eu acho que essa ideia do Daniel aí, ela casa muito com a ideia do hub, né, é um local de troca, é um local de reuniões, e na prática vão acontecer reuniões, capacitação, análises laboratoriais conjuntas, unir o empresário com o setor público, com a universidade, isso é o hub, é a união dos esforços para a gente encontrar soluções para todos mesmo. Lívia, muitas vezes esse pequeno agricultor, ele tem uma horta, por exemplo, ele tem uma certa dificuldade na aquisição de fertilizantes, por exemplo, né, devido até à falta de dinheiro. Existe algum projeto de distribuição desses remineralizadores para esses pequenos agricultores? O formato que a gente vai atender esses pequenos não está totalmente delineado, mas assim, a gente colocou a parte de capacitação, a parte de facilitação de acesso e até ao fomento. Mas acho que a distribuição pode entrar aí como uma possibilidade a ser analisada, de repente fazer algum cadastro, né? Acho que, como a gente está terminando de desenhar assim, os detalhes do programa, acho que toda ideia é válida e essa é uma ideia bem interessante. Nós chamamos para o nosso projeto, né, como é um projeto de governo, né, não é só da secretaria, nós chamamos, inclusive, a Secretaria de Agricultura do Estado de Goiás, que eles têm essa interlocução mais direta com esse pessoal. E aí a gente precisa de encontrar a melhor maneira de conectar, comunicar e incluir esses pequenos produtores, com certeza. Essa é uma excelente ideia. O Pedro Leonardo é muito dinâmico, eu tenho certeza que ele vai comprar essa ideia junto com vocês e vocês vão fazer uma boa parceria juntos aí. Exatamente. Ô Daniel, me conta, vocês tiveram desafios na implementação desse projeto lá no início? Porque toda ideia, muitas vezes, assim, principalmente quando ela é mais disruptiva, né, ela traz bloqueios, né? Vocês tiveram desafios ou não? Todo mundo aceitou de boa, vem para cá que vai ser bom demais. Não, desafios a gente tem até hoje, e eu vou fazer aí um cronológico de desafios. Lá no começo, era natural que o agricultor, ele não entendia
que você mesmo disse, vou jogar pó de rocha na minha agricultura, isso vai funcionar? E aí nós começamos fazendo o quê? A gente começou cedendo material para vários agricultores e fazendo o que a gente chama de testemunho. Então, ele plantava um pedaço com o remineralizador e uma parte com químico. E aí ele foi vendo os resultados que eram bons. E isso é natural. O vizinho vê que na época da seca aquela plantação ainda está verde, quer saber por quê. E aí foi descobrir que era o remineralizador. E isso foi fomentando o crescimento. Bom, nós percebemos, a princípio, que ele era bastante eficaz para soja e milho. Começamos nessa área. Depois a gente percebeu que no hortifruti ele era fantástico. Fomos para o hortifruti. Nós sempre, como nós somos uma mineração muito antiga aqui na região, nós sempre tivemos um envolvimento muito grande com a comunidade. Então, a gente faz parte de um trabalho social aqui, onde a gente tem a horta comunitária nas escolas, que também foi demonstrando essa parte de você poder utilizar os remineralizadores em pequenas plantações. E a gente vem agora desenvolvendo um trabalho também social em Goiânia, onde a gente vai ter uma horta comunitária. A gente tem como pressuposto na nossa operação de ter um material a baixo custo. O remineralizador, ele já resolve um grande problema da nossa mineração. Então, para você ter ideia, hoje nós temos aí o preço do remineralizador menos que 1/3 do preço de um produto químico. Então, eu acho que o acesso, mesmo para o pequeno produtor, é bem fácil para o remineralizador. Muito bem. Lívia, parece que começa um evento hoje aí em Goiânia, que tem tudo a ver, vocês vão participar? Como é que é? Me conta desse evento. A FICOMEX, é a Feira Internacional de Comércio Exterior. O que esse tema tem a ver com esse evento? Na verdade, dentro do evento, que ele é multitemático, nós temos o tema mineração e temos também o tema agricultura. Então, nós levamos o tema remineralizador para o workshop de mineração, que vai ser amanhã, no período da tarde, e a Tatroagro, o governo de Goiás, os pesquisadores da Embrapa, da Universidade Federal, estarão lá conosco. Daniel, já tem novos registros aí, prontos para serem colocados no Ministério da Agricultura? Como é que está aí, de produto? Olha, a gente tem 2 produtos que devem ser lançados, que é a mistura do nosso remineralizador com micro-organismos, que potencializa o potássio, e nós temos também um estudo do nosso remineralizador com material orgânico e outras rochas, que vai chegar aí, vamos chamar aí de um super simples, como eles chamam no mercado. Olívia, esse ProRem-Go, ele pode servir de modelo para outros estados brasileiros interessados em implementar programas semelhantes a esse? Com certeza, e estamos à disposição para a troca de ideias. Esse hub, né, ele vai servir para isso, para trocar ideias, experiências e agregar valor também nesse capital humano, né, dos estados, porque nas gestões e os empresários precisam realmente comprar ideia, se apaixonar por esse tema, né, Daniel, que a gente já apaixonou. E, com certeza, queremos ser referência e estamos parceiros também de quem quiser. É só nos contactar aqui na Secretaria de Indústria e Comércio. Olívia, te falar uma coisa, dá um orgulho danado desse estado de Goiás nosso, viu? Ô, estado bom esse. Cada dia que passa a gente vê o potencial de Goiás, a gente vê o potencial que nós temos na agricultura, na pecuária. Como você disse, né, Lívia? A gente tem tudo. Então, temos que ser referência, não tem jeito. Obrigado pela sua participação aqui. Foi um prazer conversar com você, Lívia. Eu que agradeço. Estamos à disposição sempre. Daniel, parabéns pelo pioneirismo. Ser pioneiro não é fácil. Porém, quem sai na frente, né, vai acabar bebendo água mais limpa. Parabéns. Mas o pioneirismo está no sangue do goiano, né? A gente é pioneiro e remineralizador. A gente é o estado mais seguro do país
e agora somos o primeiro no IDEP também, né? Vamos dizer que a gente é o estado que tem a melhor escolaridade do país também. É o país nós somos o estado que puxa o país. Não é à toa que nós somos o coração do Brasil, né, Daniel? Exatamente. Gente, obrigado. Um abraço para vocês, viu? Muito obrigado. Obrigada. Eu conversei com o Daniel Antunes, que é o CEO da Trato Agro, e com a Lívia Parreira, que é a coordenadora do ProRENGO, que é o Programa Goiano de Remineralizadores. E o tema da nossa entrevista foi: Goiás se destaca no uso de remineralizadores. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei aí pra gente. Compartilhe com outras pessoas, é sempre importante compartilharmos bons conteúdos, né? Deixe um comentário pra gente e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau!